Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um dos passos fundamentais para se tornar um gestor público eficiente, que é a construção da confiança e da credibilidade. Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Antes de iniciarmos essa nossa conversa do episódio de hoje, eu vou convidar você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seus colegas e amigos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a construção da confiança e da credibilidade. Eu sei que muitos de vocês poderiam pensar que, se a gente está falando de ser um gestor público eficiente, tem tantas coisas importantes para a gente conversar, e de fato tem, né? Eu acredito que a gente vai ter assunto para conversar por muitos episódios e por um bom tempo. Mas antes da gente entrar na parte de competências profissionais que esse gestor precisa ter, a gente precisa conversar sobre alguns elementos que são a base, a construção da base desse gestor. Porque a eficiência ela é alguma coisa que a gente vai medir ao longo prazo. E ela precisa ser sólida. E um dos pontos mais importantes que a gente vai trabalhar ao longo dessa série é justamente essa construção a importância dessa construção da confiança e da credibilidade. Não só pelos profissionais que vão compor a sua equipe, mas da organização como um todo. É muito legal sempre quando você trabalha numa organização, e eu vou te dizer por mim, né, que trabalho num órgão público, e eu, sempre que eu tenho oportunidade para conversar com os meus colegas, eu sempre recebo um feedback muito legal. As pessoas, de alguma forma, elas já reconhecem essa confiança toda vez que eu assumo um cargo de gestão, e isso é muito legal. Eu acredito até que isso é uma das grandes bases para hoje eu poder vir aqui conversar com vocês sobre o que é ser um gestor público eficiente. É até engraçado que eu tenho diversos colegas que trabalham comigo e eu quase todos os dias, quando eu vou conversar com esses meus colegas de outros setores, eles falam: Renata, um dia a gente vai trabalhar juntos no mesmo setor. E isso é muito gratificante de ouvir, às vezes até mais do que do próprio servidor que já está ali do seu dia a dia, mas é saber que a organização está reconhecendo você como um grande líder. E isso é o que eu quero trabalhar com vocês ao longo dessa série. Então, quando eu trago para a gente essa ideia de construção da confiança e da credibilidade, a gente precisa pensar que existem dois pilares para essa construção tão importante. Quando a gente vai falar de confiança e de credibilidade, a gente está falando, antes de tudo, do caráter do profissional. Quais são os valores desse profissional que, de alguma forma, o conduzem no atuar profissional. Essa construção de caráter que tem a ver com seus valores, ele de fato vai direcionar esse profissional no seu processo de tomada de decisão, no seu processo de relacionamento com a sua equipe, com outros membros da organização. Ele vai de fato guiar esse profissional e toda a sua equipe, que de alguma forma eles vão acabar incorporando também esses valores, vão trabalhar com esses valores. E até vou te dizer, profissionais que você vai encontrar ao longo da sua carreira, que de alguma forma estiverem muito distantes desses valores que o líder possui, dessa equipe, e que ele de alguma forma ele compartilha com os seus profissionais, caso tenha um profissional da sua equipe que esteja com valores muito distintos, muito diferentes do que o valor do líder e da equipe, ele tenderá a sair da sua equipe num determinado prazo. Porque é muito difícil, né, a gente trabalhar com pessoas que têm valores muito diferentes. Isso a gente vai percebendo ao longo da nossa vida profissional. Mas o segundo pilar, quando a gente fala de construção dessa credibilidade, confiança, ele tem a ver sim com o conhecimento técnico, profissional e até mesmo as habilidades políticas desse profissional, que vai ser o gestor da unidade, da organização. Então, de fato, quando a gente fala em construção de
Confiança e credibilidade, a gente está pensando nesses dois pilares, tá? Mas eu vou te dizer assim, qual que é o mais importante? Eu diria que o caráter é o mais importante do que o desenvolvimento profissional, né? Essas competências, esse conhecimento técnico profissional. Por quê? Porque isso você aprende, né? Existem cursos formais e até mesmo informais, como a que eu estou dando para vocês aqui no canal, Gestão Pública Estratégica, que eles de alguma forma ajudam os profissionais, caso ele tenha de fato interesse, a desenvolver um conhecimento técnico profissional que vai ajudá-lo a ser um gestor. Contudo, um profissional que tem caráter duvidoso, valores duvidosos, ele tenderá, com o passar do tempo, a não ser considerado uma pessoa de confiança, seja pela sua equipe, seja pela sua organização. E ele tenderá a não conseguir se manter no cargo. Se ele conseguir chegar no cargo, ele tenderá a não se manter no cargo. Porque, de fato, isso é um dos principais pilares quando a gente pensa em administração pública de uma forma geral. Tudo bem? Bom, então vamos conversar sobre esse pilar que seria o caráter. Como eu disse para vocês, o caráter está muito relacionado com os valores que esse profissional tem, né? Então, valores que são importantes para um gestor, de modo geral, o respeito com relação aos profissionais, as diferenças de cada um, o respeito na hora de lidar com seus profissionais, ele sempre vai ser muito bem reconhecido por toda a equipe. Mais uma coisa sobre respeito teria a ver com cumprimento de prazos, né, e horários. Então, por exemplo, um gestor marca uma reunião com a sua equipe às 11 horas, ele chega meio-dia, não tem respeito. Um gestor que marca uma reunião com a sua equipe sabendo que um deles precisa sair mais cedo para pegar a criança na escola e ele se estende sem se preocupar com essa situação do seu funcionário, então ele estendeu além do que deveria, não cumprir o horário com os seus funcionários, ele não tem respeito. Um profissional que fala que numa determinada situação, um gestor, que numa determinada ação vai cumprir um prazo que ele estabeleceu e ele não cumpre esse prazo, ele não tem respeito. E aí, gostaria de trazer mais alguns pontos importantes que estão relacionados com respeito. Então, o modo como você fala, o gestor sempre precisa ser educado, o modo que você escreve também. Então, por exemplo, você escreve e-mails, você trabalha num processo, é importante que sempre seja muito educado. Eu vou dizer assim porque é lá onde eu trabalho, a gente fala do judiciário, e às vezes eu vejo. Tem servidores que trabalham no processo e às vezes eles ficam um pouco nervosos por alguma coisa que aconteça, seja por uma ação do jurisdicionado ou do advogado, e aí eles acabam escrevendo um despacho um pouco mal educado, um pouco agressivo, juízes que fazem da sua sentença dessa forma, ou mesmo quando eles estão lidando ali com as partes no dia a dia, ou com os funcionários. Então, toda forma de comunicação precisa sempre ser muito respeitosa, tá? Seja escrita, seja falada, seja gestual, né? Não adianta você falar super legal, bonitinho, sensível, mas o seu corpo está mostrando que você está enrijecido, que você não está a fim de conversar. Então, todas as formas de comunicação, elas sempre precisam ser respeitosas. De modo geral, eu vou dar uma dica também que é importante, toda vez que você for conversar com uma pessoa, seja ela seu funcionário, seja ela o público que você está atendendo, seja o seu filho, seu esposo ou qualquer pessoa, é importante que você olhe nos olhos dessa pessoa na hora que ela estiver falando e na hora que você estiver falando. Eu sei que às vezes a gente está super ocupado, a gente está fazendo tantas coisas e as pessoas vêm conversar com a gente e a gente não tem tempo para parar e olhar, mas sempre que possível, faça isso. E eu vou te dizer assim que antes, eu lembro, eu era mais jovem, eu vim de uma multinacional para trabalhar no serviço público, e eu sempre era muito ocupada, né? Sempre tinha muita coisa. E eu achava assim até que era bonito, entendeu? Assim, as pessoas estão falando comigo, eu tô ocupada. Ai, pode falar, eu tô te ouvindo. E eu tinha um pouco desse comportamento quando eu era mais jovem. E aí até que eu fui trabalhar com um colega, com meu amigo hoje, muito amigo. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com ele e ele é cego. E aí toda vez que ele vinha conversar comigo, ou eu ia conversar com ele parava qualquer coisa para fazer, ele virava o rosto para mim e ouvia eu falar. Ele não estava me vendo,
mas o seu rosto, o seu olhar, a sua face estava virada para mim. E ele parava tudo que ele estava fazendo para dar atenção para o que eu falava. E aquilo me tocou de tal maneira que eu falava, meu Deus, se o Daniel tá virando e olhando para mim e tá dando toda a atenção, por que eu tô sempre preocupada e eu não consigo fazer isso? E isso mudou muito minha forma de agir. Com os meus colegas, com a minha família, com qualquer pessoa com quem eu me relaciono. Né? Eu sei que às vezes não dá, e se não der, tudo bem, fala, desculpa, eu não vou poder olhar para você, eu não vou poder parar o que eu tô fazendo, porque isso aqui é importante, é urgente. Mas sempre que você puder, o faça. E isso muda muito a forma como você se relaciona. Em especial, né, às vezes tem pessoas que precisam de um pouco mais de atenção do que outras. E aqui é uma dica muito importante. Dentro da sua equipe, você vai ter pessoas diferentes. E você vai ter pessoas que vão precisar de mais atenção do que outras. E você precisa entender essa diferença, porque aquelas que precisam de mais atenção você precisa dar, os que precisam menos você não precisa dar. E eu vou te dizer, por exemplo, onde eu trabalho, às vezes as atividades são muito complexas. E tem profissionais, muitos profissionais, que não sabem fazer algumas atividades. E eles precisam conversar com o gestor, aquele que está em cargo de direção, de gestão. E esse profissional não tem paciência de explicar, ele não tem tempo, as pessoas vão conversar com ele, ele fica ali no computador, está muito ocupado. E aí o profissional que trabalha com ele, com o tempo não pergunta mais. Ou quando pergunta, ele fala de qualquer forma, ele não explica direito. Ele não vai na mesa do profissional olhar o que está acontecendo. Às vezes ele precisa dar uma olhada no sistema e fala, não, ó, vem aqui nesse lugar, vem aqui. E dá uma orientação um pouco mais próxima. Então você precisa dar atenção, isso é respeito. Isso é a construção de uma boa comunicação entre você e a sua equipe, isso é fundamental. Um gestor que está muito ocupado fazendo tarefinhas que qualquer outro profissional poderia fazer, caberia a ele ensinar, ele não é um gestor, ele é um executor de tarefas. E a gente já conversou isso diversas vezes. Toda vez que você para 1 minuto para dar atenção para o seu funcionário, pode ter certeza que você vai estar sendo retribuído milhões de vezes. Eu vou dizer, uma vez eu trabalhava nessa organização onde eu trabalho, eu organizava eventos muito grandes. E aí era uma confusão, uma loucura, não tinha toda a estrutura que a gente precisava, mas tinha que fazer esses eventos. A minha equipe era 5 funcionários, ou seja, 2 deficientes visuais. Então havia uma restrição e a gente fazia evento para 15 mil pessoas. Então era exigido que cada vara e às vezes gabinetes mandassem um profissional para a gente poder nos ajudar no dia do evento. E esse profissional caía de paraquedas. E era engraçado que as varas e gabinetes, eles eram obrigados a mandar um profissional. Então eles pegavam às vezes o mais novinho, que tinha menos conhecimento, nem sabia o que estava acontecendo, falava, estão chamando lá, a presidência pediu para mandar alguém, vai você. E mandava um profissional que não tinha uma experiência, não conhecia, não sabia o que estava fazendo lá. E às vezes a gente dava treinamento um pouco antes, mas nunca era suficiente. Aí chegava lá no dia, assim, né, a situação, o circo tá pegando fogo, e aí eu tinha que gerenciar aquelas pessoas que eu praticamente nunca tinha visto, nunca tinha tido contato. E aí fiz, os eventos aconteceram, posso te dizer que dentro daquilo, toda a nossa situação, eles eram de muito sucesso. E aí passou alguns anos e eu tive a oportunidade, eu fui participar de um evento entre funcionários, servidores, e eu falei, né, aproveitei para poder expressar a minha opinião. E aí, a hora que eu saio ali daquele evento, eu estava esperando o elevador, veio uma profissional que trabalhava comigo no órgão, e ela falou, oi, Renata, queria falar com você. Você lembra de mim? Eu falei, desculpa, eu de fato não lembro. Ela falou, mas eu lembro muito de você. Um dia eu fui fazer um evento com você e eu estava super perdida, estava nervosa, estava estressada, porque eu não estava entendendo nada, ninguém conseguia fazer nada, ninguém me explicava nada. E aí você me pegou, você me viu lá perdida, você me pegou e falou assim, fica aqui comigo, espera só um pouquinho que eu vou te ensinar o que você precisa fazer. E você me deu toda a explicação que eu precisava e eu consegui trabalhar muito bem e eu fiquei muito grata. E isso aconteceu, anos depois ela veio me agradecer. É isso que é importante. O funcionário, quando ele percebe que o gestor, ele está ali para dar atenção para ele,
Independente da situação, a situação era crítica. Mas o gestor foi lá e parou. Eu parei, sei lá, 10 minutos para conversar com ela, para explicar para ela, e isso transformou. Ela até profissionalmente, para ela vir lembrar depois de tantos anos, e eu tenho certeza que ela trabalhou super bem naquele dia, ou naquela semana comigo. É isso que transforma os relacionamentos entre os gestores e a sua equipe. Então, isso tem muito a ver com respeito, tudo bem? O segundo ponto muito importante para a construção da confiança como gestor, como líder, é quando nós temos ações que são compatíveis com as nossas falas, com os nossos valores. Porque não adianta nada, né? Um gestor, ele o tempo todo falar até palavras bonitas, frases de efeitos, como de fato ele seja um profissional super bem preparado, mas na hora dele agir e tomar decisões, essas ações não estão relacionadas com aquilo que ele tem pregado por tanto tempo. Então é sempre importante que haja, de fato, um cuidado com relação a isso. Então, por exemplo, se um gestor ele fala que ele preza pelo comprometimento que o funcionário tem ao desenvolver as suas atividades, não adianta nada, por exemplo, esse gestor conceder uma função comissionada para um profissional que não age dessa forma. Então, significa que aquilo que ele fala, o seu discurso, não está alinhado com as suas ações. Então, ele precisa tomar cuidado com isso. Então, quando ele motiva os seus funcionários para que eles sejam bons profissionais, então ele precisa reconhecê-los e ajudar no desenvolvimento profissional e conceder alguns benefícios para aqueles profissionais que de fato estejam alinhados com aquilo que ele falou, né? Que seja com o seu discurso. Da mesma forma, esse profissional, sempre que ele vai tomar decisões um pouco mais difíceis, e esse é um papel importante que a gente precisa trazer sempre para falar, né? O papel do gestor, ele tem sempre pontos positivos e negativos, ou situações sejam mais fáceis ou difíceis. E um dos grandes desafios do profissional que está no cargo de gestor é tomar decisões difíceis. Se elas fossem fáceis, qualquer um tomaria. E aí o gestor, ele não pode fugir desse papel, afinal ele é o gestor, ele precisa tomar essas decisões. Então essas decisões, elas também precisam estar de acordo com o seu comportamento, né? De acordo com o seu discurso. Então ele precisa estar bem alinhado. Na hora de tomar decisões difíceis, e às vezes a gente fala que essas decisões difíceis, elas estão sempre muito relacionadas, sempre não, mas elas estão muito relacionadas, por exemplo, com o lidar com a sua equipe, tomar decisões na sua equipe, às vezes abrir mão de um servidor, às vezes optar por um outro servidor, essas decisões costumam ser sempre difíceis, então seu discurso precisa estar bem alinhado. Às vezes, eu vou dizer assim por mim, né, na minha experiência, eu trabalho com processos e às vezes a gente conversa e o gestor às vezes precisa tomar uma decisão que é um pouco mais difícil ou não. Eu entendo que às vezes uma decisão que impacte no jurisdicionado, na população, ela precisa também ser pautada, né, nesse discurso que o gestor tem. Se ele tem um discurso, não está na hora que ele toma uma decisão ou uma ação, ele precisa estar alinhado. Um dos pontos também importantíssimos nessa construção de confiança é o cumprimento de promessas. O gestor, ele está sempre fazendo promessas para os seus funcionários, e essas promessas, de modo geral, elas acontecem, são comuns, primeiro quando, por exemplo, a gente tem falta de recursos. Então a gente, na hora de lidar com a nossa equipe, a gente acaba prometendo situações futuras, caso situações aconteçam, e quando isso acontece, o gestor, ele precisa cumprir, se está dentro do alcance dele, claro, né? Então, por exemplo, um gestor público que tem uma equipe e ele tem um número limitado de funções comissionadas, e ele tem um profissional que ele acha que é muito bom, ou de uma forma de motivar esse funcionário, ele fala, quando eu tiver uma verba sobrando, eu vou te dar porque você é um bom profissional. Se ele não tiver uma verba sobrando, pode ser que ele não consiga cumprir essa promessa. Agora, se aparecer uma verba que esteja sobrando, ele precisa cumprir e conceder para esse profissional. Não adianta porque tal pessoa fez isso, ou pediu isso, ou veio uma ordem
externa, e então ele teve que dar essa verba para outro profissional. Se ele faz isso, ele não só está quebrando a confiança que ele tem com aquele profissional com que ele se comprometeu, como com toda a equipe que de alguma forma também tá participando, tá vendo, tá ouvindo, então precisa cumprir promessas. E às vezes, numa situação, Renata, não foi possível. Veio uma ordem lá de cima determinando que a função comissionada seja dada para outro profissional, por exemplo. Então, ele precisa ser claro e esclarecer os motivos pelo qual ele não conseguiu cumprir essa promessa. Mas ele precisa o tempo todo e, de fato, demonstrar para a sua equipe que ele está se esforçando com relação a isso. Tá? Então, o cumprimento de promessa faz muito parte do processo de construção de confiança. Seja com a sua equipe, seja com outros setores, seja com o atendimento ao público que a gente, né, que é o nosso motivo de ser como órgãos públicos. Mais um ponto importante nesse processo tem a ver com regular as emoções. Esse gestor ele precisa ter o cuidado de ter as suas emoções sob controle. Né? Ele precisa estar atento a isso e demonstrar isso para os seus profissionais. Então, assim, eu entendo que existem algumas situações que fazem com que o gestor perca o controle. Né? São situações muito difíceis e elas podem acontecer por diversos motivos. Até pode acontecer porque o gestor não está muito bem e isso acontece. Né? A gente já até conversou sobre isso no primeiro episódio da série. Então, mesmo que ele não esteja numa situação boa, o gestor ele precisa estar consciente das suas emoções e controlá-las. E às vezes tem situações que de fato são muito intensas, o gestor, se ele não tem condições de agir adequadamente, ele precisa sair para tomar um café. Ele precisa assumir e falar, gente, olha, hoje eu não tô legal, eu preciso ir para casa. E se isso for importante para ele poder controlar as suas ações, as suas emoções, ele precisa fazer. Por quê? Imagina que você trabalha num setor que o seu chefe não é uma pessoa controlada emocionalmente. Ninguém vai ser. Se você é uma pessoa saudável emocionalmente, você não vai ficar num setor assim. Porque se aquele que é responsável por gerir e ser o exemplo para o setor, para os demais funcionários, ele não é uma pessoa controlada emocionalmente. Não tem como o restante ser. Não tem como passar credibilidade. Então, o profissional gestor, no cargo de gestão, ele precisa estar atento às suas emoções e controlá-las. Nem que ele precise de ajuda psicológica, médica ou qualquer coisa nesse sentido, mas ele precisa ser controlado, tá? E eu digo isso porque eu já tive diversos gestores que eles eram descontrolados. E é muito difícil trabalhar num cenário como esse. É muito mesmo. Às vezes até a gente pode dizer que são bons profissionais, mas não tem condições de se relacionar profissionalmente, tá? Então, essa é uma grande dica que eu trago aqui para vocês. Pense nisso, pense enquanto você é controlado emocionalmente. Um dos pontos também que é muito importante para o gestor é demonstrar para a sua equipe e para aqueles com quem ele se relaciona profissionalmente que ele tem compaixão e ele entende a situação de que a pessoa está. Primeiro, se a gente for pensar nesse momento que a gente está vivendo hoje com relação à pandemia, e se vocês pesquisarem aqui no canal, eu fiz uma série voltada para o teletrabalho. E o quanto essa situação é um pouco crítica. Por mais que agora pareça que as coisas começam a ficar um pouco melhores ou não, vai saber, nós estamos numa situação anormal desde março e a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. E o gestor, ele precisa se colocar no papel do outro, na posição do outro, e isso é importante até mesmo, não só para ele construir essa confiança, mas para ele estreitar os laços com a sua equipe, porque são situações mais críticas que a gente de fato consegue provar que esse gestor, ele tem compaixão, e não é só da boca para fora. Às vezes, esse gestor, ele vai lidar com situações com os seus profissionais que eles impactam no trabalho, mas na maioria das vezes o foco de algumas ações ou a razão dessas razões, elas vêm de motivos pessoais da sua equipe, dos profissionais que trabalham com você. E o gestor, ele precisa saber se colocar no lugar desses profissionais na hora dele tomar decisões. Então eu vou dizer, por exemplo, existem várias situações, tá? Podem ser situações que o profissional, ele tá com problemas no seu casamento,
e isso está perturbando ele psicologicamente, emocionalmente, ele não consegue desenvolver o seu trabalho. Imagina, esse profissional já está com problemas em casa, e aí ele vem do trabalho, o gestor não tem paciência, o gestor não tem compaixão, o gestor não está nem aí, ele quer o resultado entregue. Esse profissional vai acabar saindo, ele não vai conseguir ficar, porque no momento que ele mais precisa, o gestor não está muito preocupado com ele. Às vezes, esse profissional ele tem um filho doente, e aí o gestor só fica reclamando porque ele precisa levar a criança no hospital, né? Não é possível que toda semana essa criança tenha que ir para o hospital, e o gestor não pergunta, né, qual que é o motivo, o que está acontecendo, se tem alguma coisa que ele pode ajudar. Às vezes o pai e a mãe, né, assim, dentro do seu trabalho, o seu profissional ele é pai ou ele é mãe, essa criança precisa de uma atenção maior, e esse gestor não está preocupado, não pergunta se tem alguma coisa que ele possa fazer, por exemplo, adequar o horário de trabalho do seu profissional para atender essa demanda que ele tem dentro de casa, e é importante. Às vezes o seu profissional está passando por um problema de saúde, físico ou mental, e o gestor não quer saber, ele só quer saber do resultado apresentado, do trabalho feito. Essa pessoa, ela não demonstra compaixão nem com aqueles que são tão próximos dele, que é a sua equipe. Eu diria até que a nossa equipe de trabalho, se ela for bem trabalhada, ela transforma como uma grande família. Nós passamos a maior parte do nosso tempo com esses profissionais, e o gestor que não demonstra compaixão, né, não está preocupado em saber o que está acontecendo em casa, o que ele quer, o resultado feito, apresentado, o trabalho feito, é muito difícil, não se constrói confiança, não tem um relacionamento. Esse profissional que está com essa dificuldade, ele vai tender a sair do setor. E eu vou dizer que provavelmente esse gestor ele vai perder muito bons profissionais ao longo da sua carreira, porque ele não vai conseguir construir um relacionamento de confiança. E aí você fala assim, mas um profissional desse eu não quero mesmo. Se você, como gestor, demonstra empatia, você demonstra que você está preocupado com o seu profissional por um determinado momento, pode ser que ele não consiga produzir, mas quando ele estiver apto a produzir, ele vai produzir como ninguém mais, porque você apoiou ele quando ele precisava. Então, quando ele está ali apto a trabalhar, ele vai trabalhar como se fosse o melhor servidor que você vai ter na sua vida. Então, é importante que o gestor tenha essa ação, né? Tenha essa preocupação de cuidar dos seus funcionários, mesmo nessas situações que estão relacionadas com a vida pessoal, mas que são importantes e impactam no dia a dia do trabalho deles. Tudo bem? Gente, tudo isso é importante para a construção da confiança e da credibilidade desse gestor. O gestor, ele tem que demonstrar credibilidade, né? A gente demonstra credibilidade quando as pessoas confiam na gente. Então, não tem jeito. O gestor, você está lá, tudo isso é importante. É mais do que você saber sobre estratégia. Eu não sabia sobre estratégia no começo, isso eu fui aprender, eu fui para a escola aprender. Agora, respeitar as pessoas, de fato, é um pouco diferente, né? É um processo de vida, a gente começa em casa, quando a gente era pequenininho. Nosso caráter, nossos valores, tudo isso é construído com o passar do tempo. Eles falam assim, nossa, então eu tô vendo que eu tô pecando nisso? Ainda tem tempo. Quanto mais a gente tem a consciência de que nós não somos tão bons em determinadas situações, a gente consegue buscar por conhecimento. Isso também tem a ver com nossos valores, com os nossos caráteres, com o nosso caráter. Tudo bem? Bom, essa foi a parte com relação à construção da confiança, mas no pilar relacionado ao caráter. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe o seu vídeo nas redes sociais, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E eu te vejo no próximo episódio da série O Gestor Público Eficiente. Muito obrigada!